Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de língua portuguesa, e nós vamos ver a sequência temporal no texto narrativo e uma produção textual, especificamente uma produção de uma linha do tempo. Eu deixei destacado aqui, no texto que nós lemos na aula passada, em amarelo, como que a história foi narrada, como é que o tempo foi progredindo e como o narrador aqui utilizou de modo a marcar bem, passo a passo, como a empresa foi surgindo e chegando até os dias atuais. Então, olha só, em amarelo, a origem do Lego dinamarquês na cidade de Billund e teve início na década de 1930. Em 1932, com a ajuda do filho Gottfried, de 12 anos, Ole Kirk fundou o Grupo Lego. Em 1942, o incêndio destruiu toda a empresa. Em meados da década de 40, o plástico e fabricação de produtos plásticos, okay? Avançando, né? Christensen modernizou sua empresa e, em 1947, comprou a primeira máquina de moldagem. Perceberam como é que o tempo vai avançando? 42, meados da década de 40, ali, 45, 44, 46. Em 47, moderniza a empresa. Agora, Gottfried Kirk Christensen assumiu a gestão da empresa em 1954. Olha como é que o tempo avança. Então, desenvolveu algumas regras básicas. Nos anos de 1970 e 1980, olha o progresso do tempo. O período de expansão com investimentos de marketing, segmentação de mercado e logística. E aqui ele já fala de um período maior. Eu já não marquei em amarelo, mas a gente entende que ele está avançando no tempo, 70, 80. Com a evolução das tecnologias e a chegada dos computadores e jogos eletrônicos nos anos de 1990, ok? Então, isso aqui é aquela situação da crise, né? Primeira crise, começa ali naquele momento. E, ao perder a identidade, as lojas começaram a acumular pilhas de brinquedos, não vendi. Aí chega ao peso mais pesado. Em 2003, a empresa estava com uma dívida de mais de 800 milhões. Então, começou lá, né, nos anos 90 e 2003 já avançou aqui. A virada do jogo aconteceu quando George Vig, Knut Store, até então CEO, tal, da empresa, né? Ok? Aí ele começa a dar aqui chegar aqui a um desfecho. E, sob seu comando, as dívidas da Lego foram pagas e a receita aumentou 5 vezes em 2015. Ok? Agora, olha só, em azul, fechando. Hoje, o Grupo Lego evoluiu ainda mais e está presente em mais de 140 países e conta com mais de 10 mil colaboradores. E aqui é o desfecho. Então, ele parte lá de 1932, citando, né, a história, e vem até os dias de hoje. Ok? Isso é o quê? É uma construção de uma narrativa em linha do tempo. Você pode fazer isso contando décadas, como é o caso dessa empresa, mas pode também fazer isso contando anos, dias, horas, minutos, segundos, avançando no tempo. A narrativa é bem interessante. Essa possibilidade de você narrar utilizando esses elementos. Bom, vamos às questões propostas para que vocês possam também corrigir, né, o que vocês mandaram, autocorreção, e depois a gente vai para a proposta de atividade para a aula de hoje. O enredo envolve a história de, gente, bem fácil, né? Uma empresa, ok? 2. A progressão do tempo na narrativa é marcada principalmente, né, é claro, nós vimos que é cronológica, né? Então, por eventos em sequência cronológica. Você pegou o calendário e foi avançando. A empresa Lego passou pela primeira crise. Aqui é bem simples, né? Nós vimos ali porque ela passou por problemas, inclusive o incêndio de toda a fábrica
mas rapidamente foi solucionado pelos funcionários. Então, não chegou a ser uma crise, né? Na Grande Depressão, ela foi criada. Então, a letra A também não é a questão da primeira crise. E após a Segunda Guerra Mundial, ela cresceu de fato, né? Então, nos anos de 1990, com a chegada dos computadores e dos jogos, então ela passa para a primeira crise nesse momento, que vai chegar lá em 2003, já que é praticamente quebrada, diz lá no subtítulo, né? À beira da falência. Então, a letra D, nos anos de 1990, com a chegada dos computadores e dos jogos eletrônicos. Aí ela começou a cair, chegando a uma dívida de 800 milhões lá em 2003. Não foi uma dívida naquele ano, né? Mas chegou àquele ponto. Podemos afirmar que o Lego superou sempre as dificuldades, como isso é uma resposta de caráter mais subjetivo, mas é bem simples, né? Criatividade e trabalho de seus fundadores. Tanto como você viu no vídeo, né? A criação de brinquedos de madeira, depois do material de plástico injetado. Né? Criatividade e trabalho de seus fundadores, depois de seus herdeiros. Podemos afirmar com certeza que o Lego, aí é simples também, né? Fabrica brinquedos que são montados por blocos de plástico interligados, ok? Bom, então, observamos que a narração da história da empresa Lego, tanto no vídeo quanto no texto, apresenta uma progressão temporal marcada pela citação dos anos em que se sucederam os fatos em ordem cronológica. Essa técnica de narração facilita a compreensão do leitor e é ideal quando se quer valorizar os fatos, dando a eles um caráter histórico. Okay? Isso é bem simples, né? Você coloca ali, você tira a parte emocional, tira a visão, aquela ideia do tempo psicológico, né? E vai para o tempo cronológico, é muito mais objetivo. Vamos para um exemplo aqui da linha do tempo, para a gente poder partir para a nossa atividade. Então, olha só, linha do tempo pessoal. Uma historinha aqui, né? A pessoa nasceu em 1964, nasci no dia 3 de setembro, quinta-feira, cidade de Rio Grande. Batizado no dia 20 de dezembro. E aí vai. Começo a andar, vou na Praia do Cassino em fevereiro pela primeira vez, em 66, né? Aqui vou à praia, né? Eu peguei essa linha do tempo na internet, mas vou à praia, não vou na praia, tá? E aí você vai vendo, né? Ganha um cachorro, o guri, em abril de 67. Quer dizer, o que está acontecendo aqui, gente? Uma linha de tempo pessoal, o tempo vai progredindo ano a ano. Essa linha do tempo, ela vai até a pessoa é, do qual é feita essa linha do tempo, aos 10 anos de idade, né? De 1964 a 1974. Ok? Então, isso é um exemplo de linha do tempo. Você vai criar uma narrativa, você pode criar uma linha do tempo para a narrativa, se você for contar um texto, ou for criar um texto em que interessa bem a sequência dos fatos narrados. É uma das técnicas, você cria uma linha do tempo, você tem a sua história, você tem a trama, tudo na sua memória, mas você criou também a linha do tempo na narrativa. Ok? Então, a atividade de vocês, então, produza uma linha do tempo para uma personagem de ficção que você criou. Você vai criar uma personagem, vou querer ver isso de vocês. Uma linha do tempo. É o primeiro passo para a gente criar uma história, né? Lembre-se de que a linha do tempo segue a ordem cronológica dos fatos e que depois você deverá narrar essa história, não nessa aula, mas numa próxima aula. Você vai pegar esse personagem que você criou ali, coloca o ano que você achar interessante, manda uma tabelinha. Nasceu, primeiro aniversário, foi batizado, etc, etc, etc. Né? Se não for batizado, tudo bem. Né? Pessoas se batizam adultos, né? Alguns se batizam criança, bebê, mas não importa, não precisa seguir aquela como exemplo, não. Você pode criar uma história, por exemplo, numa linha do tempo de alguém que já seja adulto, tá? Não precisa ser do nascimento. Pode criar uma linha do tempo de quando a pessoa foi para a escola, por exemplo, aos 6 anos de idade, 5 anos, ok?
ou uma linha do tempo de alguém que entrou na universidade, se você puder criar essa história, você pode entrevistar uma outra pessoa e perguntar a essa pessoa como é que foi a linha do tempo. A linha do tempo depois que um casal se casou, namorou, se casou. Você pode criar a linha do tempo do ponto de partida que você desejar. O importante é que essa linha do tempo, a partir dela, haja um progresso cronológico, ok? Professor, se eu quiser criar uma linha do tempo de um dia só, da hora que acordou até a hora que eu fui dormir, a personagem foi dormir, terminou o dia, tudo deu certo, pode também criar. Criou uma situação, um conflito, aí às 7 horas da manhã, fulano acordou, saiu de casa, né? Pode pular alguns eventos aí, né? Escovou dente, tomou banho, sei lá, tomou café. Você pode pular os eventos. Saiu de casa, pegou o ônibus, chegou ao trabalho. Chegou ao trabalho, houve um problema. Pronto. Pode criar uma linha do tempo dessa forma, tá bom? Mas o importante é que ela siga uma ordem cronológica, tá bom? Essa é a atividade de vocês. É um pouquinho difícil? Pode parecer. Acho que não. Tá? Vamos aguardar então a participação de vocês. Importante, gente, para a gente poder produzir nossas redações. Ainda não fizemos ainda. Vi algumas redações de alguns que fizeram, pouquíssimas, né? Vamos avançar. Vamos ao trabalho.